Rogério, o que aconteceu na sua vida? Boa noite, igreja. Eu venho de uma situação muito difícil, né, onde o senhor já sabe, de uma empresa que eu havia saído há algum tempo atrás, onde eu não recebi nada, não me pagaram nada, tive que entrar na justiça. As coisas começaram a melhorar quando eu entrei para trabalhar em outra empresa, com um sistema fotovoltaico de energia solar. As coisas foram evoluindo, foram acontecendo, as bênçãos foram chegando, né, na verdade, até o início do ano, na verdade, né, veio o nascimento da minha filha, né, e com 10 dias do nascimento dela, infelizmente, veio o acidente da minha sogra, nós trouxemos ela para morar conosco, e alguns problemas que aconteceram entre o hospital, pós-cirúrgico e tudo mais. Ela não poderia mais morar sozinha, nós trouxemos ela para casa, as provações começaram, as dificuldades começaram, e, de alguma forma, Deus foi usando as pessoas, nos abençoando, nós conseguimos montar uma pequena UTI dentro da nossa casa, sem nenhum recurso financeiro, mas nós conseguimos toda a aparelhagem, cama hospitalar, né, mas, infelizmente, com algumas complicações, ela veio a falecer, né, dentro de casa. E com toda essa história, logicamente, né, bispo, os gastos são grandes, a dificuldade veio permanecendo, algumas provações também na parte da empresa onde eu estava, vieram acontecendo também, onde eu não sabia o porquê que as vendas sumiam, né? Eu, por exemplo, fazia tudo certo, e na hora do momento do fechamento sempre aparecia alguma colocação, né, alguma coisa que acabava não fechando. Então, vieram acontecendo algumas coisas referente a isso. Com o passar do tempo, viemos descobrir também que uma empresa que trabalhava com a gente na parte de instalação, essas coisas, acabava passando a gente para trás, né? Nós descobrimos tudo isso também, né? Então, a dificuldade aumentando, o aluguel atrasando de novo, as contas atrasando de novo. E eu mudei totalmente, né? Teve uma palavra da bispa sobre território, uma palavra do Senhor também, e nós tomamos a oportunidade, tomamos a atitude, na verdade, né, de convidar o pastor Rodrigo e o pastor Bruno para ir até a nossa casa, porque, conforme tudo isso aconteceu, pela morte da minha sogra também dentro de casa, né, pelo falecimento dela, minha esposa entrou numa pequena depressão, pós-parto também, né, 10 dias que tinha bebê, e ela não conseguia mais ficar dentro de casa. Ela queria sair de qualquer jeito, já foi empacotando todas as coisas, sem saber para onde ir, sem nada pago, sem dinheiro no bolso, sem nada, né? E nós mudamos a atitude, chamamos o pastor Rodrigo e o pastor Bruno, eles foram até em casa e fizeram uma oração com a gente sensacional, e devido a tudo isso que veio acontecer, nós tivemos uma grande falha, né? A gente passa todas as viradas do ano aqui na igreja, né, desde quando entramos para o ministério, e nós deixamos de fazer o nosso painel, né? E naquela visita do pastor Rodrigo e do pastor Bruno, nós conversando, e eu falei para ele, pastor, assim que vocês saírem, nós vamos montar o nosso painel, vamos colocar todos os nossos sonhos ali dentro, e vamos começar a fazer do jeito que tem que ser feito. Orações, joelho, madrugada, jejum, e mudamos completamente a nossa atitude. É porque, às vezes, você vai vivendo tanto o problema, vivendo tanto o dia a dia e se envolvendo tanto que você se esquece de fazer o principal: projetar, orar, que é o que vai resolver. Muito cuidado como você se envolve com as coisas. Você pode se envolver de tamanha forma que você deixa de fazer o que é o necessário, agir a sua fé. É o que estava acontecendo. Mudou o espírito, mudou o comportamento, mudou a visão, e aí? A partir desse momento, bispo, eu não sabia mais o que fazer a respeito da empresa onde eu estava, né? Mas, pela palavra da bispa, pela palavra do Senhor, nós jejuamos, ajoelhamos, fizemos votos, para que a gente não saísse de onde a gente estava, né, na nossa casa, na empresa que eu estava, e as coisas começaram a mudar. A gente começou a brigar realmente de frente pelo nosso território, pelas nossas conquistas. Conquista de território. Com certeza, né? E ali estamos até hoje, né? A minha esposa, ela tirou da cabeça
E o que a gente coloca na cabeça hoje é que Deus prepare algo melhor. Se for para a gente sair dali, é que seja preparado por Deus e não pela força do nosso braço ou qualquer outro motivo. Com isso, eu comecei a me aprofundar mais e comecei a buscar tudo que pudesse me edificar, me preencher. Comecei a participar, escutar tudo, devocional, debaixo das asas, todos os cultos. A minha esposa me cobrava uma coisa sempre, pelo problema da pandemia, né? Então eu estava trabalhando no home office, e eu a grande maioria das vezes eu não conseguia me centrar e assistir o culto das 9. E ela sempre me cobrou isso, né? E nesse momento que nós resolvemos mudar, eu comecei a assistir aos cultos, né, das 9 também, quando eu consigo, né, a grande maioria das vezes, e comecei a buscar também tudo, né? Participo do Telegram, Instagram, participo de todas as lives do Senhor, inclusive de segunda-feira, né, às 6h30 da manhã. Eu vim acompanhando há um bom tempo o Marcelo, né, que está presente aqui hoje. É uma pessoa que me trouxe uma mentoria muito bacana também, uma força muito legal, uma visão diferente, né, do que eu poderia ser e do que eu poderia conquistar, né? Então, comecei a acompanhar sempre as lives dele também. E uma coisa que eu tinha colocado na minha cabeça, que era uma das grandes coisas, né, que ele faz e que ele tem excelência em fazer, que é a plenitude empresarial, é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que é o próximo passo que eu quero dar, né? Então, todas as vezes que eu via aquela live, eu falava, não, um dia eu vou estar aí, um dia eu vou estar presente, né? Depois vieram as lives da gratidão, todos os dias, 7h da manhã. Então, principalmente segunda-feira, né? Segunda-feira eu acordava 6h, via do Senhor, já conectava na do Marcelo e já ia embora. Então, Deus realmente usa as pessoas, tá, para nos abençoar, para nos orientar. E eu fui criando isso na minha cabeça, só que com o passar do tempo, as coisas na empresa ainda não eram legais. E eu fui pedindo para Deus. Falei, Deus, me prepara algo, se for para eu sair daqui, que eu saia, se for para acontecer qualquer outra coisa, que aconteça, e pegando sempre as orientações. E, num certo momento, o Erlon, que era o meu chefe na época, né, ele veio conversar comigo, ele me fez uma proposta para que a gente pudesse abrir a nossa própria empresa, né, de energia solar. Conversei com a minha esposa, coloquei na mão de Deus. Eu estava realmente decidido a sair, né, da empresa que eu estava, e resolvi realmente aceitar a proposta dele, sem nada, sem dinheiro, sem saber o que fazer, mas pelas orientações, pela palavra de Deus, por todo o caminho que ele estava me abrindo, eu me joguei completamente. Abrimos a nossa empresa no dia 10 de março. No dia 15, lockdown total. Já veio tudo fechamento, todo mundo em casa, multa para quem saísse para a rua de R$ 1.200, e minha função sempre foi, eu sempre gostei muito de sair, visitar e tudo mais, e naquele momento eu falei, gente, não é possível, né? Eu falei, não, mas se Deus abriu a porta, se Deus me deu esse caminho, é porque algo diferente vai acontecer, né? Então, do dia 15 ao dia 30, né, de março, e dentro do, desculpa, bispo, dentro do painel, né, eu tinha colocado lá todos os nossos sonhos, tinha colocado o que eu queria realmente ganhar, e tinha feito um voto ali com Deus, de que eu queria ofertar o que eu tinha registrado em carteira na empresa anterior, né? E Deus foi tão maravilhoso que nós abrimos a empresa no dia 10, o lockdown veio no dia 15, e do dia 15 ao dia 30, nós fizemos o fechamento, e o meu salário foi 10 vezes o que eu tinha em carteira na empresa passada. Então, o que era em carteira se tornou o seu dízimo. O que era em carteira se tornou o meu dízimo, né? Fizemos outros projetos, maiores, sem dúvida alguma, né? Ele mandou para mim todo emocionado, ele falou, esse era um sonho, eu devolver esse dízimo é um sonho para mim, porque eu tinha determinado isso, eu sonhava com isso, e parece realmente um sonho que se tornou real. Então, montou o negócio dele, já com o faturamento que ele disse, nunca ganhei isso na minha vida, né? Já podendo dizimar aquilo que era o meu salário. Então, só Deus. Só Deus, bispo. E não parou por aí, né? Passaram-se aí mais ou menos umas 2 semanas,
aproximadamente aí umas 4 horas da tarde, chegou uma mensagem, né, no meu celular para que eu entrasse em contato. Entrei em contato, uma dívida que eu tinha, né, desde o ano de 2018, no valor aproximadamente aí de R$ 15.000, me fizeram uma proposta para quitar, fazer a quitação total por R$ 450. Né? Então, eu não tenho explicação, né, para isso. Lógico que eu tenho, né? Deus, tudo que Ele tem posto, toda a visão que Ele tem me dado, toda a palavra que a gente tem buscado e tem ajoelhado e tem jejuado, a cada dia, bispo, as coisas melhoram, sim, extraordinariamente. Né? Então, é só Deus mesmo na nossa vida. Né? E tem mais uma coisinha. Na sexta-feira, aproximadamente 17 horas, lembra daquela... A minha mudança veio através do testemunho do Senhor, né? Do testemunho da sua família, do que o Senhor passou, e eu já testemunhei aqui uma vez, né? Eu me abri, foi onde Deus realmente tocou meu coração, onde eu realmente entrei de vez para o ministério, porque a minha história foi muito parecida com a do bispo, né? Em termos de pai, tudo que nós passamos e tudo mais, né? Então, eu tinha muito medo de dar um passo adiante, eu sempre tive medo de dar um passo adiante. E naquela primeira empresa que eu estava, quando eu liguei para o senhor, eu falei, bispo, Deus está abrindo uma porta, assim, 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 mas eu tenho medo, né, de sair de onde eu estou para poder entrar na energia solar, né, que foi aquela nossa conversa. E o senhor me orientou, né, eu tirei todo aquele meu medo através do testemunho do senhor, e eu dei o passo para a energia solar. Né. E daquela empresa que eu saí, o senhor lembra que eu saí sem nada, anos de trabalho, eles não esperavam que eu pedisse demissão, né? Eu pedi demissão e, para me prejudicar, né, eles deram um tapinha nas minhas costas, procura justiça e tudo mais. E na sexta-feira, às 17 horas, o meu advogado me ligou e falou assim, Rogério, eu não sei o que me deu hoje, não está nem próximo, né, a gente teve a primeira audiência, né, mas ele falou assim, não está nem próximo para que eu pudesse olhar, mas me deu alguma coisa aqui, eu entrei no seu processo e já tem ali a causa ganha de todos os sentidos. Então, nós ganhamos todas as causas na justiça. Então, em nome de Jesus, daqui para frente tudo novo. Tudo novo. Tudo. Honrado, abençoado, Rogério. Amém. Demais, muito feliz. Vivendo realmente o sobrenatural, algo que nós nunca imaginamos. Eu, por exemplo, nunca imaginei, né, poder um dia ganhar, né, o valor que eu ganhei, a poder dizimar o valor que eu dizimei perante tanta dificuldade, tantas provações que a gente vinha passando. Né? Mas Deus é maravilhoso, Deus usa pessoas, Deus abre a porta, Deus nos coloca no caminho. E uma coisa muito importante, pessoal, o voto com Deus e a fidelidade do dízimo, a fidelidade da oferta. Sempre fui ofertante, mas pequei muito no dízimo. De abrir a carteira um dia e falar, não vou dizimar, não vou ofertar, porque eu só tenho isso e não sei o dia de amanhã. Então, eu não acreditava, né? Eu não acreditava. E, perante toda essa mudança, hoje eu sei que tudo veio através da nossa fidelidade, através dos nossos votos, e realmente foi uma coisa que mudou muito a nossa vida. E nós temos todos os votos hoje, né, com Deus, que a gente faz, tudo, antes de passar pela nossa mão, é para o Senhor. Então, tem uma grande parte de tudo que passa, não somente o meu ganho, o ganho da minha esposa, mas tudo, bonificação, tudo que vier, é primeiramente. Por isso é só o começo, só o começo do que Deus vai fazer na sua vida, para Jesus.